Bebê reborn. Nós já gravamos um vídeo sobre esse tema, deixando assim a minha opinião, querendo ouvir a sua opinião, e nós tivemos um bate-papo sobre esse assunto. Mas agora nos chega uma história de uma mulher relacionada ao bebê reborn. E essa é a história que eu irei narrar aqui. Eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Tem uma história aí? Quer compartilhar com a gente? Manda aqui no e-mail para que a gente possa estruturar e narrar, compartilhar com todos. Bora para a história? Estamos falando sobre Elizabeth. Elizabeth, nascida em 1965, ela uma jovem e numa cidade pequena, interior de São Paulo. Nessa cidade de Elizabeth é de confecção, então tem muita indústria de confecções nessa cidade. E ela vai ali pegando seus 16 anos, precisa trabalhar, vai trabalhar nas indústrias. E quando ela está com 20 anos, Elizabeth está numa pracinha ali com algumas amigas, né, batendo um papo, e ela conhece Mauro. Mauro é o menino que os pais têm algumas propriedades no Mato Grosso e eles tocam um bar naquela cidade ali do interior de São Paulo. E Elizabeth começa ali um namoro com Mauro. E Mauro, um rapaz muito bem quisto na cidade, Elizabeth também, uma menina muito esforçada, muito trabalhadora. E enfim, ali inicia-se esse casal. 1985. Ela conheceu o Mauro. Em 1987, eles se casam. Não foi esse um namoro muito longo, né? Porque Elizabeth em 85 já está com 20 anos, Mauro é um pouco mais velho que ela, e depois em 87 ela está com 22 anos e Mauro, né, lá com mais idade, que ele tinha 3 anos a mais que Elizabeth. E eles vão morar numa das propriedades lá para contribuir com a ajuda com a família lá no Mato Grosso. E foram cuidar de uma propriedade no Mato Grosso da família de Mauro. E em 1989, chega o primeiro filho do casal, chega Matheus. Elizabeth tem uma gravidez super tranquila e tá todo mundo ali naquela ansiedade para a espera, né, do bebê. E ela decide que não vai vir para a cidade dela, onde está a mãe, a sogra, né? Ela decide que não, que ela vai ter Matheus lá, nessa cidade do Mato Grosso onde ela está morando, porque é uma cidade que tem uma boa estrutura, eles moram na zona rural, mas é bem próximo da cidade. E ela decide, então, a ficar lá mesmo para ter o bebê. E ela tem Matheus, lindo, gordinho, maravilhoso, as vizinhas ajudando, e ela vai para casa e tal. E quando o Matheus está com 2 meses, né, ela está em casa ali com o bebê, numa noite, uma grande tempestade, muitos trovões caindo, uma coisa assustadora. E Elizabeth faz ali o bebê Matheus dormir e ela e Mauro estão ali na sala, né, esperando que aquela chuva pudesse dar uma acalmada para eles poderem dormir tranquilo. E numa das idas no quarto que Elizabeth vai ver, né, o bebê Matheus, ela percebe que Matheus não está respirando, aconteceu alguma coisa. E ela entra naquele desespero, o que aconteceu, o que não aconteceu, e passa um braço para o outro, e grita um vizinho, aquela tempestade, o vizinho vem, e tentam ali sacudir, fizeram respiração boca a boca, tal. Bom, colocaram no carro e foram para a cidade. Ao chegarem na cidade, o Matheus realmente estava sem vida. E, na verdade, na época eles decidiram não fazer ali autópsia, nada, mas o médico deu causa-morte no coração, né? Deu um probleminha ali, o coração parou, enfim. E Elizabeth ficou muito entristecida, muito entristecida. Elizabeth era uma menina ativa, linda, ela murchou. E Mauro ali do lado, sustentando aquele casamento e tal. Então eles decidem em 1995, quer dizer, 6 anos, né, após a perda de Matheus, eles decidem voltar para a cidade natal, para que Elizabeth ficasse próximo das irmãs. Ela tinha várias irmãs, para ficar próximo dos pais, para ficar próximo da sogra ali, enfim, eles tinham que continuar, não tinha outra saída. E aí, então,
Em 1997, eles voltam em 1995, né, para o interior de São Paulo. Em 1997 nasce a Elizabeth, tem Janaína, a filha. E em 1999 nasce o filho, João Pedro. Então ali a vida, ela começa assim a se dedicar a esses filhos, enfim. E aquela tristeza que pesava em cima de Elizabeth, ela foi meio que desaparecendo, cuidando com os filhos. Mas nunca se esqueceu, lógico, de Mateus, que foi uma tragédia, né, na vida do casal. Mas enfim, em 2023, no início de 2023, no final de 2022, início de 2023, os filhos Janaína e João Pedro, já formados, não fez administração, outro fez direito, tal, eles já formados, eles decidem alugar um apartamento e se mudarem para São Paulo, capital. Janaína já tinha um namorado, João Pedro também tinha uma namorada, e todo mundo decidiu mudar lá para São Paulo, alugaram um apartamento, foram dividir despesas e tal, e foram viver a vida deles, né? Os filhos voam. E o que acontece? Elizabeth fica na síndrome do ninho vazio. Então, Elizabeth, que já tinha um trauma lá de 1999, né? Não, 1989, a perda de Mateus, ela tem esse trauma. E a casa fica vazia, os filhos não dependem mais dela, já têm seus trabalhos, já vivem sozinhos, então fica novamente ela e Mauro ali sozinhos. E o peso daquele passado, né, começa a vir ali nos ombros de Elizabeth. E numa conversa com uma sobrinha, alguma coisa assim, alguém fala para ela: por que você não adota uma criança? Ela: não, já estou com uma certa idade, né? Já não dá mais para eu poder adotar, porque ali ela já está com 58 anos, né? 2023, 57, 58 anos. E aí alguém tem a brilhante ideia de falar do bebê reborn. Bebê reborn, compra um, você vai se ocupar, você vai tal. E ela compra um bebê reborn, ela e Mauro conversam tal, e compra um bebê reborn, e ela dá o nome de Mateus para o bebê reborn. Então olha como ela mesma se martirizava com a perda desse filho, né? Ela pega ali um filho querido lá no começo da sua vida de casada, que ela perde, e ela compra o bebê reborn e coloca o nome de Mateus no bebê reborn, que era o nome do filho. E aí ela se dedica plenamente a Mateus, ao bebê reborn. Eu acho que na mente dela é meio que como se o filho tivesse voltado, né? A mente foi ficando um pouco complicada e ela começa ali a cuidar. Então aquela loucura toda, tinha termômetro, tinha remedinhos porque ele ficava gripado, e comprava roupas, e trocava fralda, e deixou de fazer, ela deixava, gente, de fazer qualquer coisa, se ela colocasse na cabeça que naquele dia o bebê reborn não estava bem, que Mateus não estivesse bem, então ela não iria a eventos familiares, na igreja, como eles sempre frequentavam. Não, hoje está muito barulho, hoje está muito fresco, hoje está muito calor, Mateus não vai sentir à vontade, e ela começou a anular toda a sua vida por conta do bebê reborn. E isso foi cada vez mais aumentando. Então, os filhos não conseguiam nem falar com a mãe por telefone, porque ela estava sempre ocupada com o Mateus, com o bebê reborn. E a vida foi ficando essa loucura. E Mauro queria, às vezes, ir para São Paulo visitar os filhos, mas não, imagina, tem Mateus não pode, bebê reborn, vir. E na mente dela era Mateus. Na mente da Elizabeth era Mateus. Então isso foi muito assim assustador para a família. E quanto mais eles tentavam, né, tirá-la de casa, fazer alguma coisa, mais a vida dela era ela e o bebê reborn. Então, na mente dela, ela e Mateus. Porque os outros filhos não precisavam mais dela. Porque o marido, Mauro, não precisava dela. Quem precisava dela era Mateus. Mas Mateus era o bebê reborn, não era o Mateus de verdade dela. Então isso foi assim, complicando muito e muito rapidamente. Então quando chega ali, isso tudo aconteceu no início de 2023, que ela compra esse bebê reborn. E quando chega no início de 2024, não tem mais condições de continuar aquela vida ali que ela tá com o bebê reborn. Não tem, ela não faz mais nada. Ela não faz uma unha porque ela não tem tempo, porque o Mateus tá precisando dela. O bebê reborn. Então a vida dela vira totalmente assim uma loucura, vira de cabeça para baixo.
E chega um momento que Mauro falou, eu tenho que interferir. E aí foi muito trágico também, porque eles falam que o Matheus tem que ser internado numa cidade longe e some com esse boneco. Fala que ele está muito bem cuidado, que ele foi internado, aí ela vai para terapia. E aí ela começa a tomar alguma medicação ali para ajudar a entender que o bebê reborn, né, que na cabeça dela é o Matheus, está internado, para ela conseguir sobreviver àquilo. E aí analistas, psicólogos começaram todo aquele trabalho em cima. Ela fazia muitas terapias, muita. E aí chegou um momento que eles disseram que o Matheus teve alta, né, e voltou para casa. Mas aí nesse momento ela já está entendendo mais que isso é um boneco e não é o Matheus de verdade, né? E aí eles conseguem que ela mude o nome do bebê reborn. Então ela coloca José Matheus e todo mundo passa a chamar o boneco de José, para ela entender que não era Matheus, era José. E enfim, hoje ela está bem melhor. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em junho, né, de 2025, início de junho, e ela está bem melhor, hoje ela entende mais, mas ela é muito apegada ainda ao bebê reborn. Mas hoje Hoje ela já tem netos, né? Nasceu a primeira netinha, ela já vai mais a São Paulo visitar a neta, ela deixa o boneco em casa, então ela tá bem melhor. Mas foi uma fase bem conturbada com essa história desses bebês reborns, né? Então a gente narrou sobre esse assunto e agora já chegou assim a primeira história. E se você tem alguma história aí com bebê reborns ou qualquer outro tipo de história e quer compartilhar com a gente, ó, deixa aqui, ó, canal Narraval. Eu vou estruturar e contar sua história para compartilharmos com todos. E é isso, gente. Até uma próxima. Olá! Está gostando do canal? Está curtindo essas histórias tão imperdíveis, né? E eu vou deixar, ó, mais 2 histórias aqui para que você possa assistir. E se você tem uma história, não se esqueça, manda para nós aqui, para que a gente possa narrar e compartilhar com todos. E já curte, comenta, compartilha, é um canal novo, eu preciso da sua ajuda e vamos juntos trilhando essa jornada.